Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez, hoje domingo do Senhor, um dia especial, onde nós vamos meditar na palavra de Deus, desfrutar desse momento gostoso de comunhão, de ensino, de aprendizado, e com certeza o Senhor tem algo a dizer aos nossos corações. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Como hoje é escola bíblica, não será um sermão aqui, né? Um monólogo. Mas conforme eu for expondo a palavra de Deus, irmãos, os irmãos fiquem à vontade para me interpelar, para interromper, levantar a mão, perguntar, questionar o assunto que nós vamos falar aqui. Eu pretendo, em pouco tempo, dizer para os irmãos alguma coisa a respeito da perseverança, da perseverante corrida da caminhada e vida cristã. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, nós vamos ler apenas até o verso 3. Diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, acho que a sua versão diz peso, né? Peso e o pecado que tão de perto nos rodeiam, e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Senhor, fala aos nossos corações, que a sua palavra encontre espaço, ó Deus, não somente o nosso intelecto, nós não apenas entendamos essas coisas de modo teórico, proposicional, mas que possamos viver a tua palavra no nosso dia a dia, no trabalho, no casamento, nas nossas amizades, nossa relação com o dinheiro, com a vida de modo completo, Senhor. Nos ajude a entender a sua palavra desse modo. E a mim que vou expor, me ajude a ser fiel ao texto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, provavelmente todos vocês, se não todos, agora eu acho que vão passar por isso, já assistiram aquele filme Desafiando Gigantes. Já assistiram esse filme, Desafiando Gigantes? Filme cristão, que fala a respeito de perseverança. É um filme até tanto quanto emocionante, é muito legal de assistir esse filme. Se você não assistiu, assista, muito legal. Tem uma cena que eu acho bastante interessante, inclusive no YouTube você encontra apenas um recorte dessa cena, que mostra o técnico do time que estava treinando os rapazes ali, dando uma lição de perseverança para um dos jogadores do time. O filme retrata um rapaz desanimado, um jogador que estava frustrado, querendo desistir, achando que não ia vencer o campeonato, e o técnico fala, não, nós vamos conseguir, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos conseguir. O rapaz era um pouco cheinho, né, meio gordinho, e ele colocou ele no chão, colocou um outro jogador em cima dele, e falou, caminhe. Colocou uma venda nos olhos dele e falou, caminhe. E o rapaz foi. As juntas começaram a doer, os braços, as pernas, e ele dizia para o treinador, está doendo, não vou conseguir chegar até o fim. E o treinador falava, vai mais um pouco, caminha mais uma milha. E ele caminhando. Colocou isso com o rapaz nas costas. E o rapaz achou que tinha caminhado cerca de 50 jardas, com os olhos vendados. Quando ele termina, já exausto, ele cai no chão, e o treinador tira a venda, e ele fala assim, ele pergunta para o treinador, quanto consegui? Caminhei as 50 jardas? E o treinador fala para ele assim, na verdade, você caminhou 120 jardas. 120 jardas. E ele achava que estava carregando um rapaz de 50 quilos nas suas costas. E o rapaz estava nas costas dele e disse, na verdade, eu tenho 68 quilos. Quer dizer, o estímulo do treinador, as palavras que ele foi dizendo enquanto aquele rapaz caminhava, serviu como uma espécie de motivação para que ele caminhasse mais do que ele achava que conseguia.
O que o autor aos Hebreus faz na sua carta, de certo modo, é basicamente isso. Claro que não de modo motivacional, mas teológico. A estratégia do autor aos Hebreus é exatamente essa. A igreja a quem ele se dirige era uma igreja formada grande parte por judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e por causa dessa conversão, por causa da vida cristã que agora eles estavam levando, a perseguição se tornou uma realidade. Então, o contexto em que essa igreja estava envolvida era um contexto de grande perseguição, lutas. Se os irmãos lerem a carta em outra ocasião com mais paciência, vocês verão que muitos deles tiveram seus bens expoliados, tiveram entes queridos presos, alguns mortos, estavam vivendo constante luta e perseguição. E por causa dessa perseguição, e essa, na verdade, é uma consequência das dificuldades, e é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, muitos deles estavam desanimando, estavam voltando às práticas judaicas, estavam voltando ao judaísmo, para fugir das perseguições. Qual que é a estratégia do autor aos Hebreus? Bom, é interessante, né, que os apóstolos, os agiógrafos, os escritores, eles resolviam problemas das igrejas, inclusive problemas de relacionamento, problemas de ordem moral, problemas, né, de perseverança, coisas nesse sentido, sempre com teologia. Eu acho isso fantástico, né? Então, como é que o autor aos Hebreus trata dessa questão da perseverança? Ele apresenta Cristo como sendo superior aos rudimentos da lei que, ora, esses crentes estavam submetidos. Ele apresenta Cristo como sendo superior a Moisés, como sendo superior aos anjos, Cristo como tendo um sacerdócio superior ao sacerdócio de Levítico. Ele fala que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Enfim, ele apresenta vários pressupostos acerca da obra de Cristo, colocando Cristo como sendo algo, inclusive coisas relacionadas à nova aliança, colocando essas coisas todas como superiores aos antigos rudimentos na qual eles estavam envolvidos. A ideia é basicamente essa: quem de nós aqui trocaria uma nota de R$100 por uma de R$10? Ninguém faria isso, né? R$100 é muito maior valor, né? A não ser que dizem que só louco rasga dinheiro, né? Mas ninguém troca uma coisa de maior valor por uma coisa inferior. Então a ideia era apresentar Cristo como sendo de algo muito mais, algo sendo superior à velha aliança, para que essas pessoas se agarrassem à promessa da nova aliança, mesmo que isso lhes custasse a vida, mesmo que isso lhes custasse os bens e o conforto. O que eu quero dizer com isso é que uma das maiores consequências do sofrimento é o desânimo. Se eu perguntasse para os irmãos aqui, quantos de vocês conheceram pessoas que estavam entre nós aqui e que não estão mais? Vocês com certeza teriam pessoas na mente. Pessoas que desanimaram. Pessoas que passaram por algum sofrimento, alguma luta, alguma perseguição, né, alguma frustração e acabaram desistindo. Então essa basicamente era a ideia ou o contexto da carta aos Hebreus. Então ele dá várias recomendações, inclusive existem 5 exortações na carta aos Hebreus, que são bastante contundentes, obviamente nós não vamos estudar agora, mas que tem essa intenção de trazer motivação e perseverança para esses crentes prosseguirem até o fim. Então, eu não sei como é que você entrou aqui hoje, talvez desanimado, cansado, eu acredito que a palavra de Deus falará ao seu coração nesta manhã. Essa perícope, se os irmãos olharem com mais atenção, os irmãos verão que não termina necessariamente no verso 3, né? O autor dos Hebreus discorre mais aí a respeito do assunto, mas é evidente que o tempo não nos permitirá falar sobre tudo. O sofrimento é um tema periférico dessa passagem. Ele não está tratando diretamente do sofrimento, mas é um tema periférico. Ele fala justamente, ele escreve a respeito da perseverança porque esses crentes estavam sofrendo. E há algo interessante aqui também, que é um tema secundário, que é a respeito do esforço humano. Quando se fala da teologia calvinista, muitas pessoas pensam que nós rejeitamos o esforço humano na vida cristã. E isso não é verdade. O calvinismo ele é uma teologia que é compatibilista. Nós cremos que as duas coisas são verdades, tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Então você vai encontrar, às vezes, no mesmo versículo, como Paulo fala aos Filipenses, né? Coisas relacionadas à obra de Deus na nossa santificação, na nossa perseverança, como também exortações para que nós nos esforcemos na vida cristã. Isso a gente vê não só em questões teológicas, mas na vida prática. Imagine se você parasse de se esforçar. Vou parar aqui.
Não vou mais me esforçar na vida cristã, vou confiar só em Deus. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Não, a vida cristã, ela envolve as duas coisas. As duas coisas são reais. Nós cremos que Deus trabalha por intermédio também da nossa responsabilidade. Então, o que o autor aos Hebreus está falando é disso. Nós devemos correr a perseverante corrida da fé. Não há tempo para descanso na vida cristã. Nosso descanso não é aqui. A bem da verdade, né, é que nós estamos vivendo momentos do evangelicalismo em que as promessas que são anexadas à pregação é sempre promessas de bem-estar. Venha para o evangelho que você não vai sofrer mais, não vai ter mais dificuldades, suas contas serão pagas, você vai virar empresário, você vai ter carros, casas, enfim, né? A gente vê isso na televisão aí de modo bastante contundente. Mas o que a gente encontra no evangelho é exatamente o contrário. É a ideia de que se você receber a Jesus Cristo, você vai, anexar da vida cristã, ter duras perseguições, muito sofrimento. Sofrimento por causa da renúncia, sofrimento por causa de perseguições externas da igreja, perseguições internas, enfim, são várias, né, as direções que nós somos atacados. Portanto, se nós fôssemos dividir essa passagem, nós falaríamos aí, veríamos que no verso 1, o autor aos Hebreus, se você olhar para o texto, aí você vai ver que no verso 1 ele dá um estímulo à perseverança. Ele estimula os crentes, né? Esse estímulo é apresentado tendo como fundamento ou base os heróis da fé da antiga aliança. Ele vai conectar a nossa fé com a fé dos antigos heróis. O verso 2 e o verso 3, ele vai dar um padrão de perseverança. Apesar de ele se utilizar como estímulo os heróis da fé, a lista dele de Hebreus 11 não termina com um ser humano qualquer. Ele termina a sua lista falando de Jesus Cristo. Então, o padrão para essa perseverança não é outra pessoa, a não ser a própria figura, a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, ele inicia aí dizendo, portanto, também nós. Ou seja, depois que ele conclui aí a apresentação dos heróis, né, que ele fala em Hebreus capítulo 11, ele expressa essa ideia de continuidade. Ele coloca a igreja a quem ele se dirige como herdeiros da mesma fé que esses heróis haviam recebido de Deus. E ele dá o exemplo desses crentes como pessoas que, diante das maiores durezas e sofrimentos da vida, eles não desistiram, eles prosseguiram, eles foram até o fim, né? Alguns cerrados ao meio, como ele mesmo diz, outros foram mortos de forma violenta, mas eles creram, perseveraram, prosseguiram até o fim. Portanto, ele diz, também nós. Ele conecta a vida cristã com a vida dessas pessoas. De certo modo, ele está dizendo que sem nós, essas pessoas não seriam aperfeiçoadas, porque o povo de Deus é formado tanto de santos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Nós somos a mesma igreja, em momentos distintos da história, mas é o mesmo povo, que foram salvos pela mesma fé. E ele diz o seguinte, que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O Kistermarker diz aí que essa palavra nuvem de testemunhas é uma expressão idiomática que tem o mesmo significado de multidão. A ideia aí nós estamos rodeados de uma grande multidão. Essa multidão, evidentemente, são os heróis que ele se referiu aí no capítulo 11. A palavra testemunha, é curioso nós pensarmos desse modo, porque a palavra testemunha no grego aqui é martis. É a mesma palavra que nós usamos para pessoas que, hoje, né, nós usamos para pessoas que morrem por causa da sua fé, é um mártir. O Carson vai dizer, um teólogo bíblico do Novo Testamento, vivo ainda, ele diz que essa palavra, com o decorrer da história, ela mudou o seu significado. Quando se fala hoje de mártir, nós já pensamos em alguém que morre por causa da fé. Mas não necessariamente o autor aos Hebreus está se referindo especificamente a alguém que morre por causa de uma convicção teológica, mas alguém que de alguma maneira presencia alguma coisa, uma testemunha, alguém que presencia algum ato, algum fato histórico. Só que essa palavra mudou um pouco no decorrer da história, e isso é importante destacar, porque isso pode gerar aí alguma confusão nesse sentido. A figura que o autor dos Hebreus está usando aqui, isso aqui é importante, é como se fosse um grande estádio
Porque você percebe que ele está usando uma metáfora de uma corrida aqui, né? Corramos com perseverança, a carreira. A palavra carreira no grego é a ideia de daquelas pistas que eram usadas pelos gregos para corridas. É como se nós estivéssemos correndo. É como se os santos do Antigo Testamento de Hebreus 11, já viu aquelas corridas que se entrega o bastão? As Olimpíadas? Eu não sei o termo técnico para isso, mas tem aquelas corridas que a pessoa corre certa quilometragem, depois ela passa o bastão para o outro, você pega o bastão e sai correndo até o fim. É basicamente essa a ideia. Eles estavam com o bastão, e agora eles passam o bastão para nós, os crentes do Novo Testamento, e nós pegamos esse bastão e continuamos até o fim, prosseguindo a carreira até o dia da volta de Cristo. A figura aqui é desse estádio. A ideia é como se há intérpretes que pensam um pouco diferente, mas a maioria pensa desse modo. É como se fosse um estádio em que essas pessoas estão sentadas, esses heróis estão sentados, como que dizendo, nós já corremos, e agora nós estamos participando da vida de vocês. O problema dessa interpretação é que ela pode favorecer o espiritismo, aqui, a ideia de que essas pessoas, de alguma maneira, estão assistindo você correr, né? O Dr. Nicodemos fala isso quando ele expõe essa passagem. Então, a ideia, que eu acho que de uma forma mais simples, é apenas entender que o autor aos Hebreus está usando aqui a figura dos heróis da fé como uma espécie de inspiração apenas para que nós usamos a vida deles como exemplo, para que nós corramos a perseverante corrida da fé. Não significa necessariamente que eles estão nos assistindo, né? Mas a ideia é que esses crentes, a vida deles, o testemunho deles, nos dão um exemplo de como prosseguir até o fim. Você já deve ter na sua vida cristã, mesmo com pessoas que não morreram ainda, pessoas que você fala, essas são exemplos para mim, né? Na verdade, isso é muito importante, você ter pessoas na vida cristã que são exemplos para você. A verdade, irmãos, é que nós temos uma facilidade enorme de imitar coisas ruins. Já percebeu isso? Já percebeu? Como a gente tem uma facilidade de aprender coisas ruins. Para aprender, para decorar um texto bíblico é uma dificuldade terrível. Mas quando você sai na rua, passa em frente a um bar, está tocando lá o Zezé de Camargo e Luciano, você ouve, já fica cantando o dia inteiro. Grava. Né? As crianças, a dificuldade da criança decorar o catecismo. Mas para decorar as músicas da Peppa Pig é uma facilidade que eu não entendo. Por causa do coração humano, né, que é mau, pecador, a gente tem uma facilidade de guardar aquilo que, às vezes, nem é necessariamente ruim, né, mas não é algo bíblico, algo santo, e aí a gente tem essa facilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós temos uma facilidade de imitar pessoas que não dão bom exemplo, né? E a gente ainda justifica, não, mas eu me comportei assim porque fulano, ciclano, beltrano, todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Agora, por que a gente não imita aqui os heróis da fé? Por que a gente não imita Jesus, como o autor dos Hebreus está falando? Por que a gente não imita pessoas que dão bons exemplos, pessoas que perseveraram, que abandonaram o pecado, que rejeitaram as coisas desse mundo para viver uma vida cristã piedosa? Essa é a ideia. Nós devemos ter bons exemplos. Se os irmãos observarem, o autor dos Hebreus, no capítulo 13, ele fala inclusive sobre os pastores, ele fala, lembrai-vos dos vossos guias. Como é que ele diz? Imitai-lhes a fé. Imitem a fé dos seus pastores, o autor dos Hebreus fala. Né? Ele não diz para você imitar os atores de televisão, mas imitem a fé dos seus pastores, porque eles são homens de Deus, perseverantes, que entregaram sua vida ao Evangelho. E eles devem ser os exemplos para a sua vida. É essa a ideia que o autor dos Hebreus está trabalhando aqui. E aí ele diz como nós devemos fazer isso. Isso aqui é importante. Ele diz que nós devemos nos desembaraçar. Como que é a corrida cristã? Desembaraçando de todo o peso e todo o pecado. A ideia que está na mente do autor dos Hebreus aqui, irmãos, é que o corredor, ele não deveria usar nada que atrapalhasse ele na sua caminhada, na sua corrida. Os corredores daquela época, eles corriam quase que nus, seminus, apenas com uma roupa íntima. Inclusive a palavra ginástica ou ginásio, a palavra no grego tem essa conotação de nudez. Por quê? Porque o exercício
fica muito mais fácil quando a pessoa está vestida com menos roupa. Ela está quase que despida. Quando usa roupa, é pouca roupa, para não atrapalhar na dinâmica, no movimento do corpo. E essa é a ideia que o autor aos Hebreus está trabalhando aqui. Nós não devemos nos embaraçar. É claro que é uma figura de linguagem, uma metáfora aqui, né? Ele está trabalhando aqui uma ideia de que assim como o corredor grego, ele usava pouca coisa, pouca roupa para a corrida, a vida cristã também. Nós não devemos ter nada, coisas que atrapalhem a nossa caminhada cristã. Ele vai se referir a duas coisas aqui, peso e pecado. Alguns teólogos vão entender que peso e pecado aqui é uma endíade, que é uma figura de linguagem que quer dizer dois em um. É mais ou menos como a gente diz assim: nossa, fulano agiu a ferro e fogo. Já viu essa expressão? Agiu a ferro e fogo. A gente não está explicando aqui que ferro é uma coisa e fogo é outra. Né? Ferro e fogo é a mesma coisa, está dizendo aqui, não, agiu com intensidade. Ou você fala assim, nossa, eu estou no pó e nas cinzas. Você não está dizendo assim, não, pó quer significar uma coisa e cinza quer significar outra. Não, eu estou no pó e nas cinzas é porque eu estou acabado. Então, às vezes, a gente usa essa figura de linguagem, essa endíade, que são duas expressões numa só para reforçar a ideia. Alguns teólogos pensam que é isso. Peso e pecado é tudo aquilo que atrapalha a vida cristã. A gente poderia aqui falar a manhã inteira sobre exemplos, né, de coisas que atrapalham a vida cristã. Muitas coisas atrapalham a vida cristã. Muitas mesmo. Inclusive, se os irmãos lerem, alguém lê para mim aí, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Lê em voz alta, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Veja que Paulo fala a Timóteo que nenhum soldado que não vai para a guerra, ele se envolve com os negócios dessa vida. Por quê? Porque ele quer agradar aquele que o regimentou. A ideia é, se você vai para a guerra, você tem que abandonar tudo. Esquece as coisas que você tinha. Agora você está em uma guerra, irmãos. Eu tenho uma notícia para dizer para você essa manhã. Nós fomos arregimentados para uma guerra. Nós fomos enfileirados nos exércitos de Deus. E nós não temos mais tempo na nossa vida para nos ocuparmos com as coisas deste mundo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar não mais das coisas que são da terra, mas nas coisas que são do alto. Isso não significa que você não possa trabalhar, que você não possa casar, que você não possa comprar. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que todas essas coisas, de alguma maneira, devem trazer glória para Deus, como a gente vê aqui no nosso telão, né? Tudo na sua vida deve, de alguma maneira, tornar Deus conhecido. Você está em uma guerra. A vida cristã é uma vida, como eu falei ontem, de antítese, que você está no reino da luz, mas existe o reino das trevas, que está militando contra você, que quer derrubar a sua vida cristã. Então você não tem tempo mais na sua vida hoje para ficar se prendendo a coisas que atrapalham a sua comunhão com Deus. Como eu disse, alguns pensadores que interpretam esse texto, alguns exegetas, dizem que peso e pecado é a mesma coisa. Todavia, há outros que dizem que peso e pecado significam coisas distintas aqui, que o autor dos Hebreus tinha uma intenção de expressar duas ideias distintas. Peso para ele seriam coisas que atrapalham a vida cristã, mas que não são necessariamente pecaminosas. Olha que coisa interessante. Existem coisas na vida cristã que não são necessariamente pecaminosas, mas podem se tornar? Sim. E de outro lado ele diz que existem coisas que são ações diretas do cristão ou relação direta do cristão com o pecado, são coisas necessariamente pecaminosas. Então, veja que essas duas coisas podem ser reais. Quem pode me dar um exemplo de uma coisa que, na vida, que não é pecado, mas que pode ser um peso para o cristão? Quem me dá um exemplo? Irmão Bruno, tal coisa não é pecado, mas pode ser um peso. Me ajudem com isso. A dívida. Todo mundo já bate a cabeça, né? O ministério.
O ministério, a dívida, o que mais? Eu acho que a dívida está mais ligada a uma coisa pecaminosa. O que mais? Uma coisa boa. Você fala, não, isso não é pecado. O dinheiro. Dinheiro é bom, né? Não é pecado. Mas, dependendo de como você lida com ele, pode ser um peso terrível na vida do cristão. O trabalho. Tem crente que fala, nossa, meu trabalho é uma bênção. É tão bênção que nem para a igreja você vem mais. Que bênção o seu trabalho que te afasta de Deus, né? Que bênção o seu trabalho. Deus está muito contente com o seu trabalho. Né? Namoro, casamento, comida, bebida, todas essas coisas, irmãos, podem ser tremendos pesos na vida cristã. Já parou para pensar nisso? O que é? Para alguns é peso mesmo. A ideia é que coisas que são boas podem ser extremamente danosas para a vida cristã. Né? Quer ver um outro exemplo? Lazer. Né? O lazer. Lazer é ruim? Não, lazer não é ruim. Agora, lazer no dia do Senhor, irmão. Né? Você vai no parque de diversão, aqui em Caratinga não tem, mas lá em São Paulo é assim, né? Lá em São Paulo os irmãos sofrem de outras tentações, Marcel. Tem um parque aqui. Lá é assim, né? Domingo, dia de ir no zoológico, dia de ir no parque, ir pro Hop Harry, como nem sei o nome dos parques que tem lá. No Hop Harry acho que tem em São Paulo, sei lá. Mas enfim, ele é de lavar o carro, né? Lavar o carro. É uma coisa que não é pecado lavar o carro, mas, você vai lavar o carro no dia do Senhor? Você não vai para a igreja, você não é edificado, você não cresce, você não amadurece. É um peso, isso está servindo de alguma maneira para atrapalhar a sua corrida. Aí depois, no meio do caminho, tropeça e cai, né? Usando aqui a figura do autor dos Hebreus, tropeça e cai. Aí pronto, não, porque Satanás está furioso com a minha vida. Satanás se levantou. A igreja não gosta de mim. Quando na verdade foi porque você, no meio da corrida, estava carregando uma mochila de pedra nas costas, né? Era para você ter se despido disso, e você está carregando um peso que não deveria. Então, é importante nós pensarmos sobre essas coisas. E existem coisas que são ações diretas do cristão, ou relação do cristão direta com o pecado. Mentira, fornicação, imoralidades, orgulho, idolatrias. Existem vários textos que falam sobre isso, né? A palavra que ele usa aqui é desembaraçar. No grego, a ideia é de você desembaraçar. O pecado, irmãos, nada cala mais a boca de um cristão do que o pecado. Por que a gente não tem, às vezes, coragem de falar do Evangelho? Por causa do pecado. Por que nós temos crentes desanimados? Nessa corrida, não está nem correndo mais, está caminhando, tá? Né? Todo mundo está passando na frente dele, ele está. Por causa do pecado, desse peso. O pecado, ele fere, ele destrói, ele humilha, ele envergonha. Essa relação do crente deve ser abandonada. Qual é o pecado na sua vida que está sendo razão para que você não corra a perseverante corrida da fé? Qual é o pecado? Qual é o pecado que você está agasalhando no seu coração, cultivando no seu coração, alimentando ele, porque você pensa que ninguém está vendo, que resultados ruins ainda não vieram, e você está cultivando ele? Isso está fazendo com que você corra mais devagar, ou vai fazer com que você pare no meio da corrida. Então abandone esse tipo de coisa, né? Não permita que isso seja empecilho para a sua vida cristã. E ele diz, o autor dos Hebreus continua dizendo, nós devemos abandonar essas coisas, porque, olha a expressão, tenazmente nos assedia. O peso e o pecado tenazmente nos assediam. A palavra tenaz aqui, ou tenazmente, esse advérbio, traz a ideia de habilidade, de ser uma coisa ardilosa.
Eu esqueci o nome daquele corredor, os irmãos me ajudem. Teve um corredor brasileiro que estava correndo uma corrida e teve alguém que se intrometeu no meio da corrida e empurrou ele. Vocês lembram o nome desse irmão, ó, desse rapaz? Bom, não lembro, mas vocês lembram dessa história, né? Que ele estava correndo, chegou alguém, empurrou, atrapalhou ele. É basicamente a ideia aqui. Tenazmente nos assedia é a ideia de que quase que o autor dos Hebreus está apresentando aqui, como se o pecado estivesse correndo com você na carreira. Já brincou de pega-pega, que você está correndo, tem uma pessoa atrás querendo te puxar, te pegar. É quase essa ideia. Corre, pernas para que te quero. Porque o pecado está assediando a vida cristã, está querendo pegar você de alguma maneira, fazer com que você tropece e erre. Então essa é a ideia. A palavra assedia aqui é se esforçar, tentar duramente, gastar energias, o uso de todas as suas habilidades para alcançar a vitória. É como se o pecado não desistisse, e o pecado não vai desistir, irmãos. Está certo que é uma metáfora aqui, né? O pecado não é uma entidade, mas a ideia é, o pecado não vai desistir de fazer você tropeçar, né? Não pense que vai vencer hoje, amanhã está tudo bem. Novas tentações virão, novos desafios virão, novas dificuldades virão, então não é hora de parar, não é hora de parar. Corra! E ele diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Percebam que a palavra proposta é como se foi colocada diante de nós isso aqui. É interessante, irmãos, que essa carreira, ela já foi colocada, ela já foi proposta, ela já foi colocada diante de nós. Não há como nós inventarmos uma nova carreira, uma nova corrida, um novo evangelho. Não é isso que as pessoas estão tentando fazer? Ah, não, essa corrida é difícil demais. 100 metros rasos? Não. Vamos correr 10 metros, é melhor. Aí você apresenta o evangelho, a pessoa fala, eu não gosto desse evangelho. Desculpa, mas só tem esse. Eu não gosto desse Deus. Desculpa, mas só tem esse. Essa carreira já foi proposta. Ela está lá. O nosso papel na vida cristã não é reconstruirmos, remodularmos o evangelho, mas corrermos a carreira que já foi proposta por Jesus Cristo. Nos submetermos aos padrões desta corrida, as leis e as regras que foi estabelecida pelo grande autor de todas as coisas, o autor e consumador da fé, que ele vai falar adiante. Então nós não temos a liberdade de dizer assim, não, essa corrida eu não gosto, eu quero correr uma outra corrida, uma corrida mais fácil, uma corrida que tenha menos exigência, uma corrida que seja mais confortável, irmãos, não tem jeito. Essa carreira já nos foi proposta. Nós temos que nos submeter a ela, já foi designada, ela já foi destinada, não há outro evangelho. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer algumas reflexões com os irmãos aqui. Primeiro, há algum pecado que você precisa abandonar? Há alguma coisa na sua vida que não é necessariamente pecaminosa, mas que tem sido empecilho para a sua vida cristã? Conselho desse jovem seminarista, não tão jovem assim, né? Abandone essas coisas. O que o autor dos Hebreus está apresentando aqui para nós é a supremacia da nova aliança em Cristo Jesus. Paulo fala isso também, quando os sofrimentos da vida presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que está diante de nós, a notícia que eu estou trazendo para os irmãos essa manhã, é que no final dessa carreira, tem algo extremamente glorioso aguardando esta igreja. Abandone essas coisas pequenas, largue isso, e viva uma vida cristã séria, verdadeira. Lá em São Paulo, toda manhã, acho que toda é uma palavra muito forte, mas uma vez a cada 2 dias, eu levanto bem cedo, 5h30 da manhã, vou no parque do City América, no Parque Toronto. Vocês conhecem lá? Parque City América? Não conhece? É um parque muito bonito que tem lá no próximo ao Parque São Domingos. Eu vou correr. Eu não consigo correr muito, 5 quilômetros só.
Irmão, quando chega no 4º quilômetro, já não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, estou cansado. Só que eu penso, né? Eu tenho o que eu chamo de água dos vitoriosos. Eu levo uma aguinha no carro, geladinha. E eu faço uma proposta para mim mesmo. Eu falo, só vou beber aquela água geladinha se eu correr os 5 quilômetros. Eu me autopremio, né? E aí, quando eu estou correndo, que o cansaço vem, eu lembro da água geladinha. Eu falo, olha só, vou tomar aquela água gelada, eu vou correr até o fim. E toda vez que eu estou correndo, eu me lembro desse texto aqui. É a ideia de que Deus também reservou para nós um prêmio. Claro que não é uma água gelada, né? É algo infinitamente superior a isso. Mas o Senhor nos reservou um prêmio, um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais noite, não haverá mais solidão, não haverá mais traição, não haverá mais lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tudo que faz você sofrer aqui será dissipado. Não vale a pena você deixar a corrida agora. Prossiga, caminhe, porque o Senhor tem reservado uma coisa muito gloriosa para você. Abandone o pecado. Outra pergunta, quais são os seus exemplos na vida cristã? Quem é que você está imitando? Quais são as pessoas que você fala, isso aqui é uma pessoa que deve ser imitada? Uma outra pergunta que a gente pode fazer, será que eu sou um exemplo para que outras pessoas imitem? Será que eu sou uma pessoa que sirva de alguma maneira de estímulo para outros cristãos? Se todo mundo viesse na igreja com a mesma assiduidade que você vem, se todo mundo dizimasse na igreja da maneira como você dizima, alguns a igreja não tem dinheiro para pagar a conta, né? De luz. Se todo mundo evangelizasse como você evangeliza, irmão, será que você é um exemplo na caminhada, na corrida? E por fim, se você está pensando em desistir, siga mais um pouco, prossiga. Não é hora de parar. É o que Deus está nos dizendo nesta manhã. Irmãos, aí o autor dos Hebreus continua falando sobre o padrão de perseverança. Vamos adiantar aqui para a gente parar. Um padrão de perseverança. Ele diz, depois que ele cita os heróis da fé, ele vai citar um herói, o herói dos heróis, né? É o último herói aí da lista. Ele não poderia encerrar essa lista com um pecador. Então ele apresenta, olhando firmemente para Jesus. E é interessante que a palavra firmemente aqui poderia ser traduzida como olhar exclusivamente para Jesus. Olhar exclusivamente. Não significa que você não possa, como eu disse, ter pessoas como exemplo. Mas essas pessoas, uma hora ou outra, elas vão fracassar. Elas vão errar. Elas vão te decepcionar. Né? O mais santo dos homens, ele pode uma hora tropeçar e cair também. Por isso que o autor dos Hebreus, ele termina a sua lista usando a figura de Jesus. Vocês devem olhar firmemente, a ideia de algo fixo, inabalável, para Jesus, autor e consumador da sua fé. É interessante que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia, né, com as pregações, com os ensinos, com os livros que se leem, a ideia, olhe para dentro de você, né? Tem até hino que fala isso, essa força vem dentro de você. Então tome cuidado com essas coisas, né? Olhe para o seu coração. Quando você tiver em dúvidas, ouça o seu coração. Você já viu isso? Novelas, filmes falam isso, né? Aí a moça está sendo tentada a largar o esposo, aí vai falar com a amiga fala, o que seu coração está dizendo? Meu coração está dizendo para eu largar minha esposa. Então, faz o que o seu coração está dizendo. Ouça, olhe para dentro de você. Olhe no espelho e diga, você é vencedor, você é campeão. Né? Cuidado. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina, olhe para Jesus. Jesus, sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes teve uma disposição mental de obediência ao Pai, se submetendo à vontade do Pai, indo até a morte, e morte de cruz, sendo humilhado, pisado, esmagado, vitimado. É claro que fez isso voluntariamente, nos dando exemplo
de perseverança. Como o cordeiro, ele foi levado ao matadouro, não voltou atrás. É para ele que nós devemos olhar. O próprio apóstolo Paulo disse: vocês devem ser meus imitadores, mas não se resume a mim. Me imitem, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Eu imito o meu Salvador. Ele é o meu padrão. Ele é o meu exemplo. Bruno, como que eu devo ser como esposo? Você deve ser como Cristo. Como que eu devo ser como pastor, como ovelha, como presbítero? Você deve ser como Cristo. Como que eu devo ser como funcionário? Você deve ser como Cristo. Como eu devo ser como filho? Como Cristo foi. Cristo é o nosso padrão. Ele é o homem ideal, o homem perfeito, que foi humilhado, pisado, mas que deu um padrão extremo e belo de perseverança, não negando assim a obediência ao seu Pai. A palavra autor e consumador aí, autor a palavra no grego é a ideia de um líder principal, alguém que toma a liderança, o pioneiro. O autor dos Hebreus está dizendo, ele está falando sobre a perseverança, e ele está nos dando a garantia que Cristo não só é um exemplo ético, moral, mas que também nos garante que nós vamos perseverar até o fim. Veja a ideia, ele fecha o ciclo, ele é autor e consumador. Isso significa que a obra de Cristo na cruz é a grande garantia de que nós vamos chegar até o fim. Como eu disse, há um aspecto, uma dimensão do esforço pessoal na vida cristã, mas também nós confiamos de que Deus é quem nos garante a certeza de que nós vamos chegar até o fim. Jesus disse: as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Bruno, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu vou parar. O Senhor que te salvou, Ele vai te sustentar até o fim. Ele vai tomar você nas suas mãos, Ele vai caminhar com você, Ele vai te levar, Ele vai fazer você vencer esta corrida e ser vitorioso no final, porque Ele é o autor e consumador. A palavra consumador aqui é a mesma palavra que Jesus diz na cruz lá, a mesma raiz no grego. Teleo, tetelestai, né? Está consumado. Quando ele diz está consumado, quer dizer, está pago, está garantido, está terminado. A vitória da minha igreja já está estabelecida, já está decretada. Ninguém pode fazer com que nós venhamos a fracassar, pelo menos aqueles que de fato foram chamados e foram eleitos. Ele é o grande garantidor da nossa salvação. Jesus faz isso em troca da alegria que lhe estava proposta. Há uma grande discussão a respeito dessa expressão aqui, se o autor está falando alguma coisa que Jesus seria premiado, ou se Jesus trocou aquilo que já estava proposto para ele no passado. Pelo contexto, eu prefiro crer que se refere à exaltação que ele recebe depois da sua ressurreição. Ele mesmo diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Cristo também, de alguma maneira, é recompensado pela sua obediência ao Pai, pela sua perseverança. E o autor dos Hebreus nos dá o exemplo de Cristo do seguinte modo: Cristo suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Quem sabe o que é ignomínia? Palavra difícil, né? O que é ignomínia? Jesus não fez caso da ignomínia. Quem é essa tal de ignomínia? Quem é essa pessoa, né? Que é ignomínia? Quem sabe? Fora os pastores aqui que sabem. Não. Eu vou apontar o dedo. Ó. O que é ignomínia? Vou falar: fulano, fala aí. O que é ignomínia? Chuta. Como? Quase isso. Tá esquentando, irmão. Tá chegando também. O que mais? É esse o caminho. Jesus abriu mão da ignomínia, suportando a cruz. Ignomínia é vergonha. Vergonha. Irmãos, o que fizeram com Jesus? O autor dos Hebreus está usando Cristo como exemplo, justamente porque o que fizeram com Jesus deveria
ser uma razão para a gente nem cogitar a possibilidade de parar de correr a caminhada cristã. Você sabe quando a gente assiste aqueles filmes, né? Que o filme propriamente já é a quebra do segundo mandamento, né? Que coloca o Jesus na cruz lá. Mas eles colocam Jesus sempre bonitinho, né? Com roupa e tal. Mas você sabe que Jesus foi crucificado nu, né? Ele não estava vestido. Jesus, um judeu, sofreu essa vergonha. Você sabe que cuspiram no Salvador? Você sabe o que isso significa para um judeu? Ser cuspido? Só cuspiam em leprosos. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, cada espinho com cerca de 12 a 10 centímetros de comprimento, cravados na cruz. Eu tinha um amigo que, na época que eu não era crente, que uma vez ele bebeu tanto, caiu, bateu a cabeça. Gente, eu pensei que ele ia morrer, de tanto sangue que saiu da cabeça desse rapaz. Ele bateu a cabeça, eu falei, morreu. Fiquei desesperado. No outro dia ele foi me mostrar um machucado, um negocinho desse tamanho assim, ó, um quartinho pequenininho. A cabeça, o tecido da cabeça, ela é extremamente enrijecido de sangue. Quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, o rosto dele foi coberto de sangue. Bateram no nosso Cristo com um pedaço de pau, colocaram um capu na cabeça dele, batiam na cabeça dele e falaram, profetiza, adivinha quem é? Adivinha quem é? Você não é o Messias? Levaram Cristo para ser açoitado, e o açoite que usaram para bater em Jesus foi um açoite chamado azorrague. Os judeus usavam esse açoite. A lei dizia que devia ser 40 açoites menos um, eram 39 açoites. Justamente para eles poderem repetir, né? Porque se chegasse no 40, eles não podiam, eles tinham que parar. Então, o açoite tinha 9 tiras de couro na ponta, e cada ponta tinha ou um dente de animal, ou um pedaço de chumbo. Quando batiam nas costas de Jesus e puxavam, pedaços de carne, provavelmente, quando travava, puxava e saía um pedaço de carne das costas do Salvador. Alguns nem chegavam a sobreviver esse tipo de flagelo. Jesus, quieto, suportou a cruz. Qual era o seu problema mesmo? Qual era o seu problema mesmo? Você estava reclamando, que você estava querendo parar da vida cristã? É difícil acordar domingo de manhã para vir para a escola dominical, quando você pensa na cruz? É difícil você parar com essa vida pecaminosa quando você pensa no exemplo de Cristo? Você sabe que Cristo tem 3 ofícios, rei, sacerdote e profeta. Os 3 ofícios de Cristo foram humilhados na cruz. Vocês lembram que, como profeta, perguntaram para ele, profetiza quem te bateu? Né? Houve um movimento, Cristo era exaltado, foi humilhado para ser exaltado novamente. Como profeta, disseram para ele, profetiza quem te bateu. Como rei, Pilatos colocou uma epígrafe sobre a sua cruz, que estava escrito, este é o rei dos judeus. Zombaram do nosso Cristo. E como sacerdote, disseram assim, você não pode nem salvar a si mesmo, como você quer ser mediador entre nós, como você quer salvar a humanidade, se você não pode nem salvar a si mesmo. Os 3 ofícios de Cristo foram humilhados na cruz. E nós estamos esperando flores, facilidade na vida cristã, benesses. Irmãos, olhem para a cruz de Cristo, não olhem para homens pecadores, não olhem para os atores de televisão, para os super-heróis, olhem para Cristo. Ele é o exemplo de perseverança diante das noites mais escuras, diante dos dias mais tenebrosos, das lágrimas mais dolorosas. Cristo é o exemplo que essa igreja deve seguir. Não importa a dor que você esteja enfrentando,
Diga: Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Sabe qual é um dos maiores erros do cristão, irmãos? É achar que um dia nós ainda vamos morrer. Ah, Bruno, um dia eu vou morrer ainda. Não, irmão, desculpa, tenho uma notícia para te contar. A vida cristã já implica uma vida de morte. Você já está morto. Você já está morto. Já não vive mais para você mesmo. Você vive para Cristo. É Ele que deve ser o seu alvo. Eu encerro aqui, Cristo foi premiado pela sua obediência ao Pai. O texto diz que Ele agora está sentado do lado, à destra do trono de Deus. Ele foi exaltado. Ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus. Ele foi glorificado. Por isso que o autor dos Hebreus diz que nós devemos considerar, olha o texto aí, considerar atentamente. Sabe o que é isso? Prestem atenção. Considerem Cristo atentamente, porque Ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não fadiguem desmaiando em vossa alma. Ele está dizendo: olhem para Jesus, Ele suportou a oposição dos pecadores, que isso sirva de exemplo para vocês, para que vocês não cansem na alma de vocês, mas que Ele seja um exemplo e um padrão a ser seguido. Então nós vemos aqui, irmãos, para concluir, nós temos uma meta, completar a carreira, uma inspiração, que são os heróis do passado, nós temos um obstáculo, que é o peso e o pecado, nós temos um meio, que é a perseverança e a persistência, nós temos um exemplo, que é Jesus Cristo, nós temos uma companhia, que é o Espírito Santo. Então eu oro nesta manhã para que Deus nos dê essa disposição mental para sermos como Jesus, obediente ao Pai, e termos Ele como exemplo a ser seguido. Os irmãos querem fazer alguma pergunta, querem comentar alguma coisa, fazer algum acréscimo? Pode falar. Nesse momento que você falou da corrida proposta, sendo um revezamento do passado bastão, eu vejo que o grupo depende do sucesso da transferência do bastão. Então, acho muito interessante esse momento. É verdade. Quão depende da gente, né? Olha só, é verdade. É verdade. Às vezes nós somos, né, pedra de tropeço para que outras pessoas não caminhem, né? Já parou para pensar nisso? Olha só, é verdade. É verdade. Imagina só, imagina a responsabilidade de você ser a causa de uma pessoa se afastar da fé. Jesus falou que se você for esse tipo de pessoa, seria melhor você amarrar uma pedra de moinho na cabeça e jogar no mar. Você fazer tropeçar um dos pequeninos. Então, ó, irmão, corra, viu? Né? Vire um atleta de Jesus. O pessoal fala, atleta de Jesus é aquele que joga futebol, né? Não, atleta de Jesus é esse aqui, ó, que imita Jesus e corre a vida cristã até o fim. Pode falar, meu irmão. Nós olhamos para o capítulo 5 de João, versículo 17, ali fala que Deus trabalha até hoje. Então, como que é possível os teus filhos ficarem de braços cruzados? Nossa, é verdade. É verdade. Você lê o nosso Pai, o Criador, ele trabalha até hoje. Sim. O Filho trabalha até hoje. Tem toda a razão. Pode falar, irmão. Então, lembrando da palestra dele, o João nos deixou criança. Eu vou contar um caso que você criava lá. Um casal que estava morto mesmo, vindo para a palavra de Deus. Né? E daí ele tinha um sítio, o que aconteceu? Todo mundo bananal, começou a levar trabalho para São Paulo, e até alugou um carro, tá? Aí quando o bananal dele começou a produzir, ele comprou um carro. Né? Pronto, aí ele esqueceu de vir para a palavra de Deus. Olha só. Aí foi enfraquecendo, É assim mesmo. não veio mais. Né? Então é isso. É isso mesmo. O senhor acabou de falar agora, né? O João não tem segurança. Exatamente. Porque se nós largar, deixar o Evangelho e deixar para lá, não vir mais, porque o Evangelho é
Exatamente. É um alimento espiritual. Sim. Né? Então, o que aconteceu com essa família? Não veio mais, não foi assim, né? Deixou a casa de Deus para... Sim, muita gente faz isso, né? Muita gente faz isso. Quando é abençoado, usa a bênção de Deus para rejeitar o próprio evangelho. É um perigo isso aí. Eu vou orar, meus irmãos, e já devolvo o microfone para os irmãos. Senhor, nós te louvamos por esse momento tão especial que passamos na tua casa essa manhã, pela sua palavra. Nos ajude, Senhor, a perseverarmos nesta corrida, nesta caminhada, a não desistirmos, a irmos até o fim, Senhor, não importa o que isso nos custe, sejam amigos, bens, até mesmo a própria vida. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter Cristo como padrão, como exemplo de perseverança e obediência ao Pai. Perdoa os nossos pecados, nos ajude a abandoná-los, Senhor, e a não praticar mais, porque aquele que confessa e deixa é que alcança a misericórdia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.